Bom dia, amigos do programa Semeando a Boa Nova. Dentro de alguns minutos estaremos iniciando o nosso programa de hoje. Mais precisamente às 8 horas. O programa de hoje terá como convidada Maria Saboleski. E o tema: Jesus falava com os espíritos? É uma pergunta.
Mais um programa Semeando Boa Nova, uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, e é um prazer estarmos todos juntos aqui nesse envolvimento especial, levando aos nossos ouvintes uma mensagem consoladora, todos os esclarecimentos de temas atuais relacionados ao nosso cotidiano e às luzes da doutrina espírita. Hoje nós estamos presentes em nossa bancada com o Fernando Botasso, estamos com a Maria Saboleschi e eu, Flávio Tolini. E no nosso back-office, estamos com toda a equipe do Semana Boa Nova, no apoio o Anderson, o Eros, o Danilo e o Valdecir. E dentro em breve teremos os comentários dos nossos amigos de maneira remota, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, que estarão conosco para falar de um tema muito importante que é Jesus. Falava com o Espírito? É uma pergunta-tema que faz uma relação direta para o entendimento da mediunidade. Maria Saboleschi, seja muito bem-vinda ao Semana Boa Nova. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Bom dia, o prazer é todo meu. Que bênção estarmos novamente nessa reunião que, como você bem falou, é luzes ao conhecimento e ao esclarecimento até das nossas próprias dúvidas. Verdade, um aprendizado conjunto para todos nós. E Maria Saboleschi, é um programa que a gente faz referências de perguntas e respostas, dissertando por esse tema tão importante, e a pergunta que vale R$1 milhão, a pergunta mais importante: como nós podemos definir esta maravilha da mediunidade? A mediunidade, como bem colocou Allan Kardec, é orgânica e também psíquica. Então, através da mediunidade é que nós exercemos o intercâmbio entre os dois planos, físico e espiritual. Então, a mediunidade é natural em todos nós, mas nem todos vêm com o exercício da mediunidade, com essa mediunidade latente que vai nos levar ao exercício da mediunidade, né? Eu pensei muito na intuição e pensei também nos nossos pensamentos. Se a gente pensa e chega depois aos nossos cérebros decodificado, não é um dom mediúnico? Olha que coisa interessante, uma boa pergunta. No entendimento do Espiritismo, a mediunidade nós podemos dizer que ela também não é mística, não é mágica, não é sobrenatural. Ela não se alcança através de rituais ou fórmulas que a gente pode dizer pré-determinadas. A sua prática podemos comprovar que ela é racional, equilibrada, transparente e fruto da persistência e da continuidade. O seu exercício envolve de maneira especial objetivo, planejamento e estruturação de processo. Não é isso, André? É isso mesmo, inclusive por isso que a reforma interior e também o estudo, para que a gente conheça aquilo que está ocorrendo dentro de nós, que eu gosto muito quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se há o sobrenatural. E ele vai falar que não, o sobrenatural não existe. Existe o desconhecimento. A hora que se conhece, passa a ser tudo natural. E, Fernando, a mediunidade não serve somente para a gente falar com os mortos, pois os espíritos desencarnados não se enquadram nessa concepção que nós imaginamos da cultura material. Perfeito? A mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento a qual se recorre para servir e resolver determinados problemas. Não serve para dizer que uma pessoa deve fazer ou para outra decidir o seu futuro. A gente pode perceber que desta maneira nós estamos tolhendo o livre-arbítrio das pessoas. Se nós assim pensarmos, se a mediunidade influenciasse de tal forma para comandar as pessoas. Concorda, Fernanda? Certamente. E é importante também ressaltar, com relação à mediunidade, que é definido no Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos, este é médium. E no âmbito geral, praticamente quase que toda a humanidade tem essa percepção. Quase que toda a mediunidade. Então, por isso que Kardec, no vulgo, no geral, ele diz que, nesse caso, todos nós somos médiums. Porque todos nós sentimos, percebemos de uma forma mais acentuada, aí aqueles que nós falamos que são médios ostensivos, que percebem com mais nitidez, ou nós, e não temos essa capacidade tão evidenciada, mas num sonho a gente lembra, a gente tem uma percepção, recorda de algumas coisas, sente a presença de alguém. Então, esse sentimento, essa percepção faz com que nós tenhamos
essa interação com o plano espiritual. E para que é que serve? Simplesmente para que a gente possa evoluir, lembrando que a nossa vida não é só aqui na Terra, encarnado. Quando a gente desencarna, permanece. E aqueles que desencarnam também interferem em nossas vidas, nos ajudando, às vezes também causando alguns empecilhos, e a gente vai abordar isso durante o programa. Fernando, você falou uma coisa muito importante. Todos nós somos médiuns. Então a gente vê os nossos ouvintes que podem estar pensando, nossa, eu também sou médium, porque a nossa audiência é muito grande, nós estamos nesse novo formato nas mídias sociais, através do Facebook Live, através do Instagram e logo após o nosso programa, na nossa rádio web e também no YouTube. E nós podemos pedir aos nossos ouvintes que participem do nosso programa, fazendo uma pergunta. Você acredita que Jesus falava com os espíritos? E também a sua interação é muito importante, porque auxilia a construção do programa Semeando a Boa Nova. Mande ali o seu feed de notícias e auxilie a divulgação do nosso programa, abrindo uma sala para que todas as pessoas do seu grupo social também tenham a oportunidade de participar do nosso programa. E Saboleski, todos nós somos médiuns? Esqueci, viu, gente? O microfone que é tão especial para que todos os ouvintes possam ouvir. Todos nós somos médiuns, né? Todos nós temos essa interação, mais ou menos, com os espíritos. De vez em quando a gente fala, eu tive uma sensação, uma premonição, uma intuição. É lógico que é sempre a espiritualidade a nos dirigir, a nos orientar. A intuição é interior. É do nosso próprio espírito, algo que nos vem. Mas a inspiração já é da espiritualidade. Aquilo que a gente percebe que não é nosso, foi nos colocado para nos dar uma direção do bem. Até o chegar numa casa espírita, é uma direção que nos traz para o autoconhecimento. Mas quando a gente está falando de casa espírita, nós não estamos falando que só na casa espírita há o desenvolvimento mediúnico. Mesmo em outras religiões, nós vemos a presença ostensiva dos espíritos em trabalho de amor, em trabalho de luz e orientando os fiéis. A mediunidade, Fernando, nós acreditamos também que ela deva ser muito bem trabalhada, porque é um atributo moral do indivíduo. E isso é um cuidado especial que nós devemos ter, não é verdade, Fernando? Tanto é um atributo moral que, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se atentou exatamente à questão moral. Porque ele fala o seguinte, com relação à mensagem de Jesus, o Evangelho, tá? Propriamente dito, nós podemos definir ou dividi-lo em 5 partes. Então ele divide da seguinte forma. Bom, os atos comuns da vida de Jesus, de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento do dogma da igreja e o ensinamento moral. E aí Kardec fala o seguinte, bom, dessas 5, as 4 primeiras que seriam, vou repetir, os atos da vida de Jesus, os milagres que ele fez, as profecias e as palavras que serviram como base de dogmas da igreja. Ele fala assim, nós não vamos abordar essa questão. O que nos interessa é exatamente o ensino moral. E é por isso que nós, espíritas, temos uma referência de conduta ética, o Evangelho segundo o Espiritismo. Durante muito tempo a humanidade recebeu outros livros orientando a população, principalmente o livro para a formação judaica cristã, que é a Bíblia. Eu trouxe aqui para a gente analisar um pouquinho também, que foi dividida no Antigo Testamento e com a chegada de Jesus, um Novo Testamento. Então Jesus traz uma nova forma de viver. E depois de um tempo ele anuncia, ele fala, olha, eu vou passar o que é possível que vocês compreendam. Obviamente que ele não falou com essas palavras, mas ele falou o seguinte, olha, não é possível vocês compreenderem tudo que eu falo, por isso que eu falo em parábolas, mas eu vou rogar ao meu Pai que no futuro ele traga o paracleto, o advogado, o esclarecedor, que venha o quê? Repetir essas informações e passar muito mais, porque vocês terão alcance dessas palavras. E aí sim chega para nós a mensagem, dia 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, que trata da vida dos espíritos, como é lá, como acontece e como a gente sabe pela a intervenção mediúnica, pelo contato que nós temos, é isso que a gente vai tratar hoje. Excelente.
Maria Saboleschi, a mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade, mas só foi dita, pesquisada com o surgimento dos estudos de Allan Kardec e com a conceituação da doutrina espírita? A mediunidade sempre existiu em todos os termos. Desde o primeiro pensamento rudimentar do ser, já veio a mediunidade. Nós conhecemos desde sempre, até nas primeiras escritas, nas paredes e tudo, a gente já encontra lá a mediunidade. Só que com esse termo mediunidade, só no século XIX, com o surgimento da doutrina dos espíritos, de toda dessa codificação de Kardec através dos espíritos superiores. Então aí nós vamos entender um pouco desse fenômeno, dessa interação com os espíritos, mas ela sempre ocorreu em todos os tempos. Em vários, nós conhecemos as pitonisas, os profetas, até se a gente vai no Velho Testamento, nós vamos encontrar Daniel conversando com o anjo e tudo mais. A própria revelação para Maria. Quando Sem o anjo dúvida. vem lhe dizer, A a anunciação. é exatamente um espírito que vem, um anjo, lhe dizer da concepção de Jesus. Então, nós sempre tivemos a mediunidade inerente no ser. Mas com o nome mediunidade, que é intermédio entre o mundo espiritual e o mundo material, a partir do século XIX. Perfeito. Nós gostaríamos muito de agradecer os nossos apoiadores institucionais. É através deles que nós temos a oportunidade de levarmos todos os sábados esse programa tão especial, que há mais de 25 anos nós estamos presentes na vida das pessoas. Antigamente pelas ondas do rádio e na modernidade, nesse novo normal, estamos aqui nas mídias sociais. Nosso agradecimento nesses primeiros instantes é para a Clean Solution, que é uma empresa de conservação, limpeza e higienização de pisos. E ela fica na cidade aqui de Santo André, na rua Avenida Dr. Cesário Bastos, número 390, em nova sede, pertinho da Praça Kennedy. O telefone para entrarmos em contato com a Clean Solution é o DDD 11 4437 1414. 4437 1414. E se você gostaria de ser também um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa sbn@gmail.com. Saboleschi, só para nós podermos trazer, principalmente ao nosso público, um esclarecimento de alguns tipos de mediunidade, principalmente identificados nesta época anterior ao século XIX, essas mediunidades que eram muito características, especiais e que inclusive surpreendiam a todas as pessoas que puderam comprovar esses fenômenos benditos. Quais são essas mediunidades que nós podemos citar, esses tipos de mediunidade? Nós tínhamos as pitonisas, né? Nós tínhamos os oráculos com os romanos, os oráculos, o próprio templo Delfos, né? De Sócrates, lá se exercia todos os tipos de mediunidade, uns estudos profundos. Nós tínhamos na Bíblia, como Moisés mesmo nos diz, a mediunidade de Moisés tão inerente, né? Nós tínhamos tantos tipos de mediunidade, nós tínhamos no hinduísmo a presença, nós tínhamos os magos, no próprio Egito nós tínhamos aqueles que favoreciam os reis e todos mais dentro de todo o trabalho. Então a mediunidade sempre os xamãs, olha que lindo, como ele falou, os xamãs, nós temos sempre o exercício da mediunidade. Em todas elas é a intervenção dos espíritos junto, né? A mais conhecida mesmo são as pitonisas, né, que ficavam naquele templo e só servindo a interpretação de tudo. Nós vamos ver as interpretações dos sonhos, né, por os faraós, e todas essas questões que eram elevadas mediunidade, mas que eram tidas como outras coisas. Até alguns chamam de magos, né? Da época, né? São incontestáveis, né? Todos os testemunhos, todos os relatos, todas as circunstâncias que nós podemos interpretar. Eu lembrei aqui de Pentecoste, quando os apóstolos receberam as línguas de fogo, né? E que saíram, falando idiomas, né? Que não conheciam, né? E mediunidade, né? E curioso isso, porque na atualidade nós vimos isso, se eu não me engano,
nos anos 2000, houve um congresso internacional de espiritismo na França e Divaldo Pereira Franco, ele deu uma mensagem de Leon Denis, escrito em francês. Só que Divaldo não fala francês. E mais do que isso, a mensagem foi escrita de trás para frente, modo que era só possível ler se você virasse o papel e visse contra a luz. Nossa. Então ele escreveu de trás para frente em francês. Chico Xavier também respondeu a dois jornalistas, né, que se passavam como jornalistas estrangeiros, e respondeu em inglês, em francês, em outras línguas também. O próprio Divaldo conta uma história que ele deu uma palestra na Itália, e em um certo momento ele pede para o tradutor parar de traduzir, e ele continua falando só, que as pessoas conseguiam compreender na língua materna. Então tem essa capacidade de intercâmbio mediúnico. E mediúnico é mente também. É a mente do encarnado para encarnado, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado. E a gente vai abordar isso por um detalhe. Porque nós espíritas, muitas vezes as pessoas questionam, mas vocês falam com mortos e a Bíblia condena. Mas será que a Bíblia condena? Condena, está lá em Deuteronômio, você tem certeza. Deuteronômio capítulo 18, você vai dar uma olhadinha, lá tem uma condenação. Tá. Só que em Números você vai ver que Moisés valoriza dois profetas que estavam falando justamente com espíritos também. Está lá em Números. A gente pode procurar também. Aí você vai ver que Jesus também falava com mortos. Se nós, cristãos, seguimos Jesus, e Jesus falava com mortos, eu devo seguir o exemplo de Jesus, porque é algo natural. Se a gente se apegar exatamente do que está escrito, a gente vai ver que também a questão sexual é tida na Bíblia como algo pecaminoso. E a gente, fazendo um raciocínio lógico, fala como o nosso Criador, tão bondoso, vai fazer com que a humanidade prospere tendo um ato pecaminoso. Não seria correto, não seria justo, nem belo. Então a gente tem que reinterpretar e entender exatamente as mensagens que aqui nós temos na Bíblia. E que foram escritas em épocas em que o esclarecimento se fazia necessário com o desenvolvimento da humanidade. É por isso que é sempre necessário ler o texto e interpretar o contexto. Ver a época para quem era e trazer para a atualidade. Se nós vamos ver a proibição de Moisés ali, é exatamente porque o povo começou a abusar. E tudo que é abusivo, que não é natural, que é assim, eles deitavam nos túmulos e esperavam que os espíritos respondessem. Olha que interessante. E nesse deitar nos túmulos era uma exigência. E como o próprio Francisco Cândido Xavier nos diz, a ligação é de lá para cá. Não é quando nós queremos, é quando se faz necessário e também numa ajuda total, não só para que uma resposta de algo que nós queremos. Não é para satisfazer os nossos desejos. A mediunidade é muito séria, é um trabalho muito eficaz, mas que nós temos que exercer com parcimônia e sempre levando o bem comum. E responsabilidade. Responsabilidade. E o bem comum não é só o nosso. E esse deitar nos túmulos e tudo isso foi a proibição de Moisés, que veio essa condição. E agora, quando nós lemos para o agora, nós falamos, é proibido. E, assim, eu não gosto da palavra mortos, porque eles não existem. Sim. São desencarnados que estão sem o corpo físico, mas são espíritos vivos, como nós somos encarnados e espíritos vivos, porque tudo é espírito, quer na matéria, quer no plano espiritual. Havia também uma necessidade de Moisés implantar a ideia do Deus único, porque até então a sociedade era politeísta, pensava na existência de vários deuses, o Deus da chuva, do sol, da plantação, da força, do amor. Então ele tem a missão de implantar a ideia de um único Deus, tinha que unificar a população. E como havia a cultura de busca de informações do plano do sobrenatural através de pitonisas, oráculos, profetas, então ele falou, olha, não é para fazer isso. Aí tem uma coisa muito interessante, que aí eu vou só me recorrer aqui à Bíblia, né? Você pode procurar lá, em Números, o capítulo 11, você vai ver assim que há uma plena participação popular. Fala o seguinte, 2 homens tinham ficado no acampamento, se chamava Eudade e o outro Medade. Embora estivesse na lista, não tinha ido à tenda.
Mas o Espírito pousou sobre eles e começaram a profetizar no acampamento. Aí o que acontece? Uma pessoa vê isso e sai correndo falando para Moisés: Moisés, tem uma pessoa lá falando aquilo que você falou que não era para fazer. Profetizar, falar com os mortos. Aí Moisés chegando, Moisés fala assim, Moisés interveio: meu senhor, proíba-os de fazer isso, né? Perguntou. Daí Moisés falou: você está com ciúme do que eles estão fazendo? Oxalá, ou seja, quem dera que todo o povo de Yahvé fosse profeta e recebesse o espírito de Yahvé como eles estão fazendo. Ou seja, então nesse caso, Moisés viu a intenção, viu que era algo natural, que é natural a mediunidade, e o intuito daqueles era trazer boas informações. E é a questão que o Flávio falou, a moral. Então, a mediunidade deve ser utilizada para elevar o ser humano. As mensagens que o plano espiritual nos traz devem ser mensagens que a gente tem que passar pelo nosso crivo da razão e verificar o quanto isso vai me impulsionar no sentido da minha elevação intelecto-moral. O nosso programa hoje está excelente, nós estamos realmente muito bem intuídos, animados com um tema especial. E eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, o Nailson, o Sérgio Lima, o Oglésio, a Adélia Alves, a Dirce, que está conosco lá do Irmão Romano, a Valquíria Santana. Essa interação dos nossos ouvintes é muito importante. Você pode mandar o seu recado através das mensagens do Facebook e do Instagram e também nos contatando pelo WhatsApp, porque nós estamos lá com o Danilo e a Suzete, prontos para receber todas essas ligações, inclusive em nosso telefone DDD 11 997 666 555, podendo mandar as mensagens via WhatsApp também. E nós estamos chegando a longas distâncias. Um abraço querido para a Ana, que nos assiste lá da Cidade do México. Outra interação do nosso ouvinte, a Mariana Cossa, o Walter Page, o Beldamico, o Eduardo Patrício, a Ivana Galindo, o Silvio César Locatelli e a Rosimeire Dutra. E uma pergunta assim muito pertinente do nosso querido amigo Marinho, que ele nos faz a seguinte colocação: para o espírito falar com o médium, ele precisa entrar no corpo do médium? Porque essa é uma pergunta realmente interessante. Nós temos até na mídia, nós temos até nos filmes que apresentam que essa comunicação sempre ocorre dessa maneira. E até ele coloca o entrar entre aspas, né? O que você pode falar disso para a gente, Saboleschi? É sempre assim, a gente pensa que o espírito entra exatamente no corpo da gente. A lei da física já é contra isso, né? Dois corpos. Dois corpos não habitam no espaço, né? Então a própria física já nos explica, não. O espírito, quando se aproxima da gente, ele irradia no nosso campo áurico, nosso perispírito se desloca um pouquinho, porque a mediunidade já nos traz essa condição de percepção. E a percepção do espírito já vai. A maior parte mediúnica hoje em dia, ela é utilizada como se fosse um falar na mente. Então vem e nós vamos intuindo tudo isso. Mas quando se incorpora, o dito incorporar, é uma aproximação áurica e um intercâmbio, né? Não há um entrar no nosso corpo nem nada. É essa aproximação e se utiliza alguns centros de força. Perfeito. Esses centros de força é que eles se conectam. Às vezes é na mente, às vezes é no próprio corpo físico, mas é utilizando apenas a parte através do perispírito. Então, nós temos, o espírito fica bem do nosso lado. Se a gente, quando tem alguma visão, a gente vai ver exatamente o espírito bem do lado da pessoa. E quando a gente olha Divaldo falando, quando ele está falando, e é o Dr. Bezerra de Menezes, até as características físicas do Divaldo mudam, Sim. mas está usando exatamente todo o aparelho fonético do Divaldo. Não há uma incorporação, há uma projeção do espírito sobre a sua matéria. Então é isso que se faz. E a gente estava falando, e eu queria muito contar esse caso porque ficou muito marcado na minha pessoa, mas muito marcado. E
quando nós trabalhávamos no santuário, e a saudade da Glorinha se faz imensa, e nós conhecemos o filho da Cacilda Becker. Perfeito. E conhecendo o filho da Cacilda Becker, ele faz palestras, um homem, né? E ele nos contou, e isso é público, então eu posso relatar, que ele tinha se deixado levar pelo vício do álcool. E uma manhã alguém passou e falou, vamos na rádio. E foram lá, pegaram o carro e foram na rádio. Quando no elevador encontraram o Chico. Olha que interessante. E aí Chico falou, conversou com eles, convidaram para ir para Uberaba. Ele diz assim, gostei do bilhete. E ele ficou. Nem conheço ele, que bilhete. E foram para Uberaba. Chegando lá, ele foi melhorando, deixando, se envolvendo naquele trabalho, começando com o Chico. Novamente o Chico lhe diz, gostei do bilhete. E ele vai ficando. Na terceira vez que o Chico falou, ele já tinha grande amizade com o Chico, falou assim, mas Chico, eu nunca te escrevi nenhum bilhete, você me fala toda hora desse bilhete. Ele diz assim, mas não é bilhete seu. No dia antes de eu te encontrar, naquele elevador, conversei à noite com a Cacilda Becker, que é minha amiga, já havia desencarnado, e ela diz, quando eu te encontrasse para falar do bilhete, ele havia no velório colocado um bilhete debaixo da cabeça da Cacilda Becker. Olha que incrível. E aí ela veio e contou tudo que tinha no bilhete e foi passado para ele, e esse homem se restaurou de um jeito, né? Então ela já era tudo providencial até o encontrar no elevador. Olha. Então, vê a missão, esse amor que Chico trabalhava. Eu tenho um amigo muito querido que ele sempre falava assim para mim, Flávio, nós, né, que acreditamos na doutrina dos espíritos, que somos cristãos convictos, nós não devemos acreditar na coincidência, e sim na deusincidência, né? A deusincidência em nossas vidas. E nós estamos com uma participação muito especial, uma amiga querida, atuante tarefeira, também aqui do programa Semeando a Boa Nova, que agora está falando conosco à distância, por telefone, cuidando do Pedrinho, que nasceu agora há poucos meses. Clarissa, seja sempre muito bem-vinda aqui no Semeando a Boa Nova. Bom dia, Clarissa, consegue nos ouvir? Bom dia, Flávio, bom dia, Maria, Fernando, bom dia aos ouvintes. Hoje é um tema muito especial, né? Nossa, Clarissa, que roteiro bem preparado, né? A Clarissa realmente toma todo o cuidado em elaborar as nossas perguntas e fazer toda a pesquisa para que o tema desse sábado seja realmente essa maravilha que vem sendo nesses minutos que aqui estamos. Clarissa, como você está? O que você pode dizer para nós da pergunta do dia? Você acredita que Jesus falava com os espíritos? Flávio, esse é um tema realmente muito especial. Falar de mediunidade, falar de Jesus, realmente é muito especial, porque Jesus, ele nos inspira muito, né? Sermos pessoas melhores. E todos esses fatos mediúnicos que ocorreu com ele tinham um propósito maior, tinham um propósito de nos mostrar muitas coisas, né? Como a imortalidade da alma, como a importância da gente buscar se desenvolver moralmente, para que a gente pudesse chegar um dia, né, depois de muito esforço, ao ser perfeito que ele era. Enfim, todos esses fatos mediúnicos com Jesus realmente tinham um propósito muito grande. E eu queria lembrar que, no começo, essas reuniões, as primeiras reuniões cristãs, elas ocorriam muitos fatos mediúnicos. Então, era muito natural. Aqueles primeiros cristãos, na época que Jesus, logo após que ele desencarnou, ocorriam naquelas reuniões simples, fraternas, a espiritualidade presente, trazendo muitas mensagens, trazendo muitos conceitos, que pudessem direcionar aquelas pessoas que auxiliariam na construção do cristianismo. Inclusive, isso tem muito bem explicado, Flávio, no livro Paulo Estevão, que é a discografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, né? Eles mostram aquelas reuniões, aí eles falam, né, que eram habitadas pelo Espírito Santo, enfim, que nada mais eram que espíritos que vinham realmente trazer ali a comunicação, mesmo as cartas de Paulo, que ele escrevia, né, as famosas epístolas,
que elas eram escritas com a presença de Estevão, espiritual, espírito, né, e ele fazia isso junto aos companheiros, cartas que foram tão importantes para a gente. Enfim, então existem muitos fatos que mostrem realmente. E é muito interessante a gente notar isso, que essas primeiras reuniões cristãs tinham a presença muito forte ali da espiritualidade. Que maravilha. Clarissa, um beijo especial para você, para o Danilo, para o Pedrinho, né? Logo estaremos todos juntos. Se Deus abençoar, essa fase vai passar e nós vamos poder estar com essa mesa repleta desses amigos queridos para que a gente possa interagir e falar tantos outros temas às luzes da doutrina espírita. Um bom final de semana para vocês. Com certeza. Um beijo a todos e saudades. Logo estaremos juntos, se Deus quiser. Perfeito. E o nosso próximo programa nós iremos falar sobre assistência espiritual nas atividades online. E o nosso convidado será o Ricardo Miquelan. E um estímulo para que os nossos ouvintes participem do nosso programa, sejam enviando suas mensagens pelo Facebook ou pelo Instagram e também pelo nosso WhatsApp, relembrando o número 997-666-555 e o DDD 11 para você que está fora do estado de São Paulo. Você vai concorrer a um livro gentilmente cedido pelo IDEAL, o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. Na semana passada, quem foram os ganhadores foi a Maria Rosa Domingues e também a Joara de Diamo. Então faça como a Maria Rosa e a Joara. Participe do programa, que ao final diremos quem são os contemplados. E responda a nossa pergunta do dia. Você acredita que Jesus falava com o Espírito? E mais uma vez o nosso agradecimento à Superbanca. A Superbanca fica aqui na Avenida Lino Jardim, no número 1168 em Santo André. O telefone 4994-0443. Para quem não conhece, a Superbanca tem uma diversidade de livros, revistas, anuários e também um excelente café da manhã com qualidade padaria brasileira. Vá lá a partir de segunda-feira, porque o nosso decreto já irá permitir que os nossos bares, restaurantes da região também abram com todos os cuidados para essa época de pandemia. Muito obrigado à nossa Superbanca, e se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa.sbn@gmail.com. Fernando, nós temos mais aqui uma série de perguntas. E aí nós gostaríamos de colocar: quais os processos envolvidos nas passagens bíblicas que descrevem que Jesus expulsava os espíritos maus? Os relatos nós encontramos na própria Bíblia, né? Mas antes de falar dos maus, falamos dos bons. Falemos dos bons, né? Nós estamos aqui abordando. Jesus falava com os espíritos? Sim, falava. E falava com os mortos. Deixar claro, Jesus falava com os mortos. Fernando, espera um pouquinho. Na Bíblia está dizendo que não pode, mas Jesus estava falando com morto. Afinal, pode ou não pode? É natural, é algo natural. E como é natural, não tem como haver uma proibição de algo natural. É a mesma coisa falar assim: olha, a partir de agora você não pode respirar. Não tem como, é natural. É o intercâmbio que existe. Então Jesus falava com os mortos. Onde que eu encontro isso na Bíblia? Mateus capítulo 16, você dá uma olhadinha lá, você vai encontrar. Jesus chega assim juntamente com os discípulos e pergunta: olha só, essa população aí, eles estão dizendo, o que eles pensam de mim? O que eles acham de mim? Aí começaram a falar: ó, uns acham, Jesus, que você é o João Batista, aquele que veio, tal, né? Outros um grande profeta, tal. Aí Jesus falou: ok, mas e vocês? Aí Pedro responde. Pedro fala assim: ah, você é o enviado de Deus, um filho que vem realmente nos socorrer. Com outras palavras, é claro que Pedro fala assim. E Jesus fala assim: ó Pedro, bendito és tu. Sabe por quê? Porque esta revelação não veio de você, esta revelação veio do Pai, ou seja, veio do plano espiritual. Então, naquele momento, Pedro estava sendo assessorado mediunicamente por alguns espíritos superiores, trazendo a mensagem de quem era Jesus. Jesus falou: ah, que bacana. E continua a explanar. Passa um tempinho, Jesus começa a falar da dificuldade que ele vai passar. Olha, eu tenho aqui uma missão e vai ser necessário. Eu vou ser preso, eu vou ser torturado e vou ser crucificado. Nesse momento, Pedro fala assim: de jeito nenhum, não vamos aceitar, a gente não vai permitir. E você não pode falar isso. Aí Jesus falou: opa, afasta de mim
Satanás, agora preciso de uma explicação também. A palavra Satanás significa opositor. Então, quando Pedro fala, não, isso não vai acontecer, Jesus fala assim, essa ideia é oposta à que deve acontecer a minha. Então, nesse sentido, Satanás. Não existe uma figura demoníaca que estava incorporando em Pedro. Deixar claro isso, tá bem? Então, nesse momento, Pedro estava assim, recebendo uma informação, já não era do plano superior. Ou seja, nós somos médios e constantemente estamos ligados. De acordo com o nosso padrão de vibração de pensamento, a gente vai acessar escalas superiores ou inferiores. E isso é uma constante. É igual um celular. Eu estou com o celular aqui, eu vou ver qualquer coisa. Coisas boas ou ruins, de acordo com o que eu acessar. E a mente faz a mesma coisa. Então, naquele momento, Jesus repreende Pedro, porque estava sendo assessorado por outros espíritos. Passa um tempo, Jesus fala assim, olha, eu vou me recolher um pouquinho, chama Pedro, chama Tiago e chama, se eu não me engano, João também, e vai num monte. E de repente naquele monte aparecem 2 espíritos. Quem são eles? Elias e Moisés. Elias, a história na Bíblia fala que ele foi arrebatado. Ah, então ele foi arrebatado e não morreu. Tá, digamos que você não aceite isso. E Moisés? Moisés estava morto, tinha morrido. Ele aparece lá. Então Jesus estava diretamente falando com eles. Jesus falava com eles. A transfiguração do Monte Tabor, né? Não, a transfiguração, aí Jesus começa a se resplandecer, tá? Em luzes, e aparecem 2 figuras. E essas 2 figuras eram de espíritos que já haviam desencarnado e estavam se comunicando com Jesus, a ponto de Pedro falar assim, mestre, já é melhor a gente ficar por aqui. Quer que a gente arme 3 tendas aqui, uma para o senhor, outra para Elisa, outra para Moisés? Ele falou, não tem necessidade não. A apresentação se fez tão magnífica, tão né? Evidente. Que Pedro queria fazer os aposentos, inclusive, para os espíritos. E né? aí, como a gente vai abordar e vai falar assim, não, que não pode falar com o morto? Jesus estava fazendo exatamente isso, gente. Eu quero deixar de uma forma bem evidente, para nunca mais a gente falar assim, não pode. Jesus fazia isso, fez juntamente com Moisés e Elias, tá? Tudo bem, Maria, pode falar um pouco. Eu me empolguei aqui, desculpe. Sabe o que acontece? Quando a gente vê essa passagem da transfiguração, ela é tão linda, né? E vem nos dizer da materialização mesmo do espírito. Olha que coisa linda. Outra característica qualidade da mediúnica. A materialização era tão perfeita que até tenda se quis fazer. Por isso que eu fiquei até assim. E aí a gente vem falar de Elias, essa pessoa, Moisés e Jesus ali, e depois também Jesus dá bronca nos apóstolos, porque eles dormiram. Exato. Porque dormes, né? E é exatamente esse dormir, é não estar em vigilância. Em vigilância. Essa vigilância que se faz necessária. Então, essas questões é tão linda. E quando eu li esse tema aqui, se Jesus falava com os mortos, eu lembrei até daquele filme, O Tempo Todo. O tempo todo. Que era lá, você vê mortos? E o menininho responde, o tempo todo. Né? Então, eu fiquei assim, e o tempo todo, porque nós somos espíritos. Então, se Jesus falava conosco e falava com os desencarnados, é o tempo todo. Ele falava direto ao nosso espírito. Nossa matéria ainda não conseguia entender o que ele queria dizer. Mas o nosso espírito, que já tem um conhecimento, uma elevação, entendia tudo. Né? Nós por isso precisamos. que nós, eu falo assim, um dia eu escutei um rapaz que estudou no Joana de Ângeles e ele não sabia ler. Olha que incrível. Isso me marcou muito, muito, muito. Era aluno da mesma classe que eu. E a Miriam fazia os temas, ele ditava, lia os livros para ele, que ela tinha um estacionamento, ele ia até lá e ela lia. Então, e ele foi fazer palestras. E a primeira pergunta que ele fez na palestra, quase todo mundo caiu. Você acredita em Jesus? E todo mundo levantou a mão, tudo. Ele falou, eu não. Tenho certeza. Exato. Olha que espírito elevado. Tinha ignorância, era iletrado. Não sabia ler, escrever, mas tinha a sabedoria da alma e trazia coisas lindas. Uma vez teve um amigo da gente também que cuidava das plantas, jardim, verduras e tudo. E tudo quanto ele falava, inspirado pela espiritualidade, tinha a ver com
todos esses canteiros que eles faziam, flores, tudo. Aí eu falei para ele assim, nossa, você traz o seu trabalho diário para as palestras. Ele falou, não, os amigos espirituais dizem que não encontram frutos na minha mente para que eles possam utilizar, então eles utilizam do que eu conheço. Olha que incrível. Olha como a espiritualidade trabalha. Então essa sabedoria e essa transfiguração do Monte Tabor é uma coisa assim que me emociona. Então hoje nós não vamos dizer se nós acreditamos em Jesus. Nós vamos dizer, nós temos certeza dele. Porque Jesus é um ser tão magnânimo, né? Antes que o haja houvesse, né? Jesus já era quem se dizia ser, né? Esse ser que realmente é inexplicável em muitos momentos na inteligência ainda rudimentar, humilde, humana. O nosso muito obrigado pela audiência dos nossos amigos queridos, a Mônica, o Marco Antônio, a Regina Locatelli, a Edna Galiraço, o Antônio Balsani, a Ronilda Correia, a Maria José dos Santos, a Sandra Bronson, a Márcia de Oliveira, a Ivone Meloni e a Nádia Ambrósio, que estão aqui conosco, audiência realmente cativa todos os sábados aqui conosco no programa Semeando a Boa Nova. Interaja com a gente, respondendo a nossa pergunta, se você acreditava que Jesus falava com os espíritos. Depois dessas explicações aqui da Maria Saboleski e do Fernando, eu acho que ninguém vai sair daqui com dúvidas, né? E Maria, fala uma coisa para nós. Quais são os processos, né? E os episódios em que Jesus conversou aí com Moisés e com Elias, quando eles já estavam mortos? Para que a gente possa entender um pouquinho mais o que o Fernando deu essa condição introdutória para nós. Como que isso ocorreu? Qual foi a finalidade, né, de unir essas três revelações, duas, né, em especial naquele momento, para que marcasse um pouco essa passagem bíblica tão importante? Essa questão se deu exatamente para trazer junto o trabalho que Jesus vinha fazendo. Porque eu digo que o comandante maior manda seus comandados. Perfeito. Mas ele vem, ele se apresenta. E Jesus veio. Porque Jesus, como o próprio Emmanuel nos descreve, é o idealizador e o fundador do planeta Terra. Então, para que a sua missão se fizesse, vieram antes outros profetas. E Elias foi o primeiro precursor de o Deus único. Já vinha trazendo. Depois veio Moisés e vários outros profetas que trabalhavam, já o próprio Isaías dizendo que Jesus viria. E Jesus veio, porque o comandante não deixa de vir. Dar a reta final, e nós temos aí a transformação antes de Cristo e depois de Cristo. E esse trabalho maior se deu exatamente para demonstrar a união de tudo, para demonstrar que eles estavam junto trabalhando e também para um crescimento dos apóstolos da sua fé, raciocinada também, né? Porque dentro do Evangelho nós vamos encontrar 4 figuras, né? Nós vamos encontrar os adversários de Jesus, nós vamos encontrar a multidão, nós vamos encontrar os discípulos e os apóstolos. Perfeito. E se nós temos essas 4 figuras, é exatamente Jesus nos demonstrando qual é a nossa caminhada. Primeiramente, nós somos todos adversários. Tudo que é novo para nós nos faz difícil acreditar. A própria doutrina dos espíritos, quando veio ser codificada por Kardec, quanto ele sofreu, quanta coisa. Adversários. Sempre, em primeiro lugar, nós trazemos a diversidade. Depois nós trazemos multidão, porque a multidão quer algo. Nós somos em busca de algo. Isso me favorece, me traz isso, me faz isso, eu quero cura, eu quero resolver. Somos sedentos, né? Sedentos disso. Depois, quando a gente vai tendo conhecimento, essa que é a bênção. O conhecimento vai nos purificando, nós vamos buscando esse entender. Aí nós estamos entre o passo, hoje acredito eu aqui que eu estou entre esse passo, me ponho assim, entre multidão e discípulo. Já tenho entendimento, mas ainda busco receber.
Somos meio multidão, Não é o meio meio discípulo. Tem o discípulo que já é aquele que está buscando conhecimento de todo esse acabouço dos ensinamentos do Cristo, toda esse traz. E aí depois um dia nós seremos apóstolos. O apóstolo é quando nós podemos dizer, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Perfeito. É quando já se enraizou em você todos esses ensinamentos, que é o homem de bem, como bem fala no Evangelho. Esse homem de bem que traz tudo natural, independente se você gosta de mim ou não gosta de mim, eu gosto de você. Independente do que vem de fora, o Cristo vive em mim. E nós encontramos isso em Divaldo, em Chico, em tantos outros, até alguns que a gente nem cita, mas que nós desconhecemos, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, Que abdicam das suas vidas. para servir a causa do Cristo. É isso que nós somos. E é nossa caminhada, porque nós não somos perfeitos, estamos por ser feitos, e nessa busca da perfeição, um dia chegaremos lá, né? A própria revelação dos Espíritos diz que viemos do átomo, pelo átomo, e chegaremos a arcanjos, né? Que lindo. A interação dos nossos ouvintes nos mostra a qualidade, né, e a essência principal do nosso programa. A Vilma Visibelli diz assim, olha, um bom dia a todos e mais um dia de novas experiências. Mais um dia de atributos que a nossa condição moral receberá com os ensinamentos de Jesus. A Solange também nos deseja um bom dia e um bom aprendizado a todos, porque todos nós provavelmente estamos sentindo falta das escolas, né, que é um trabalho magnífico que todas as casas espíritas desenvolvem com os seus alunos, com os seus aprendizes, para rememorar os ensinamentos do Cristo, as luzes da doutrina espírita, esclarecendo de maneira especial, com o amparo da ciência, tudo que é relativo ao incontestável, ao imaterial, para que a gente possa ter esse amparo também da ciência a explicar tudo isso para nós. E lembrando que o nosso programa, para quem perdeu o início, os 50 minutos iniciais, estará sendo reprisado na nossa web rádio a partir das 10 horas da manhã e também pelo YouTube. E ainda hoje, né? Logo ao término do programa às 9h30, 30 minutos de edição, às 10 horas estaremos também nesses dois meios de comunicação. Fernando, você queria falar alguma coisa? Achei importante esse processo de evolução do indivíduo e também da sociedade, até mesmo da questão da religião. Como foi colocado aqui, há uma necessidade de compreender, de aprender. E em uma única encarnação é impossível. Por isso nós espíritas compreendemos a necessidade de reencarnar inúmeras vezes, tantas vezes forem necessárias para o nosso adiantamento. Coisa que Jesus também falava. Você vai falar que Jesus falava de reencarnação? Falava assim. Ele não cita de Elias, que fala assim, Elias já veio, mas vocês não reconheceram e fizeram aquilo que Elias aprovesse, ou seja, vocês mataram Elias, que era João Batista. Olha. Ou seja, se Elias era João Batista e Jesus era primo de João Batista, tá? E viu, eram crianças, então viu crescer todo o desenvolvimento, ele reencarnou. Então Jesus falava da reencarnação. Só que essas mensagens eram passadas de uma forma que era possível compreender naquele momento, mas Jesus sabia, olha, tudo isso que eu vou falar é muito mais profundo, vocês não têm capacidade ainda. No futuro vai vir alguém que vai trazer. Eu vou rogar ao meu Pai que o Paracleto, o Consolador Prometido, retornará para repassar essas informações. Então havia uma necessidade de uma evolução. Essa evolução se dá, se a gente pensar, uma mudança de ideia da sociedade de vários deuses num único Deus, era uma coisa totalmente inovadora, que Moisés vem trazer isso. Só que Moisés tinha uma organização social, que ele começou a fazer a organização do povo, de algumas leis que ele insere leis não divinas, mas terrenas. A lei de Talião, né, de você, da mesma forma que o cara fizer o mal, ele vai ser punido. Então, se o cara for lá e te dar um chute, você tem direito a chutar ele também. E a lei era, daquele tempo era assim. Com o passar do tempo, Jesus fala assim, não é assim. Até então vocês compreendiam dessa forma, mas é necessário o perdão, o amor. Por quê? Porque não existe só esse momento de encarnação que você está aqui agora.
Nós temos uma continuação, e aquilo que você faz aqui repercute quando você chegar no plano espiritual. E aí há uma necessidade de uma evolução. Com o passar do tempo, cria-se, desenvolve a ideia do cristianismo e depois do catolicismo. E aí também do catolicismo existia só um mandante religioso. O catolicismo passava, e para quem não sabe, católico significa para todos. Tinha que ser para todo mundo. Só que aí um monge agostiniano, Martinho Lutero, se rebela contra isso. Fala, não, o que vocês estão passando não é aquilo que eu li aqui na Bíblia, não. E ele faz um ato de protesto em 1517, né? Ele coloca na catedral lá e se rebela com isso. Ele se rebela com isso e o intuito dele é o seguinte, olha, as pessoas até então eram orientadas a receber só a informação do que vocês falavam. A partir de agora, eu vou ajudá-las a ler, aprender a ler e escrever, para que elas possam ler por si só a Bíblia e ter a própria interpretação. E aí começam o quê? Interpretações variadas em várias religiões. Pois, muito bem. E nisso dá várias interpretações. E aí que a gente chega no que a gente está discutindo hoje. Interpretações. Muitas vezes os fenômenos são os mesmos, com nomes diferentes e conceituações também variadas. E a gente precisa entender. Para conseguir nortear um pouco isso, por que é que vem o Espiritismo? O Consolador Prometido. Fala assim, olha, até então as interpretações eram dos homens encarnados. A partir de agora, a interpretação vai vir do plano espiritual. Eles vão se manifestar e vão explicar como é o mundo dos espíritos. O que nos aguarda quando a gente morrer? Para onde a gente vai? Para onde o justo vai? Para onde o suicida vai? Para onde o corrupto? O caridoso? Então ele começa a trazer informações para a gente. Então essa é a nova revelação que o Espiritismo veio trazer para a gente. Perfeito. O tema de hoje, Jesus falava com os espíritos. E os nossos entrevistados de hoje, Maria Saboleski, Fernando Botasso, e quem está conosco na linha, com uma saudade imensa de todos nós, Marinho Bardella. Muito bom dia, seja sempre bem-vindo na sua casa, aqui no Semeando a Boa Nova. Marinho, nos ouve? Estamos com uns probleminhas técnicos, a gente vai reativar o contato com o Marinho. Bom dia, Flávio. Marinho. Você acertou, viu? As saudades são imensas, são muito grandes. E uma saudação aí a todos os companheiros que estão aí trabalhando. Obrigado, Marinho. Nós estamos com um delay aqui na nossa comunicação, mas eu estava dizendo... Um abraço muito especial, muito grande para Maria Saboleski, nossa querida companheira que nos visita, nos ajuda sempre. Obrigado, Marinho. Marinho, nós estamos hoje com o programa um tema tão especial, né? Um tema que está trazendo para nós aqui tantas explicações, falando sobre a mediunidade, falando principalmente desses atributos morais que o Cristo tinha e a comunicação que ele exercia com os espíritos. E eu queria muito ouvir um pouquinho de você sobre esse tema tão especial. Sabe, Flávio, eu aqui ouvindo atentamente ao programa de hoje, as considerações, todas as respostas que foram dadas por vocês, especialmente pela nossa querida Maria, e eu fiquei aqui imaginando, fiquei aqui pensando, tentando até me transportar um pouco, né, mentalmente, a história e ao que nós aprendemos com os evangelhos, do que nós aprendemos com o livro dos Espíritos, né? E fico aqui imaginando que Jesus, ele transcendia e muito as condições humanas, né? Quando nós falamos em mediunidade, a nossa mediunidade como homens, no estágio evolutivo que nos encontramos hoje, e também pensando como é que podia ser a mediunidade naquela época, né, no estágio evolutivo dos homens naquela época,
Fiquei aqui imaginando que Jesus transcendia isso tudo. Ou seja, ele estava em permanente contato conosco, os encarnados, mas ele também falava simultaneamente para todos os desencarnados. Quando Jesus trazia para nós os ensinamentos de amor, quando ele trazia para nós as recomendações que nós tínhamos de cuidar do próximo, todas as parábolas, as histórias que ele contava como uma maneira de nos educar espiritualmente, ele também falava ao mesmo tempo para aqueles espíritos que estavam nos acompanhando. Falava para o nosso anjo da guarda, falava para o espírito protetor, falava para o nosso obsessor. Então, a presença dele, ao se dirigir aos espíritos, era uma condição muito especial, porque era para os espíritos encarnados e desencarnados. Isso talvez possa fazer hoje mais sentido para nós, quando nós percebemos que a palavra dele, depois de 2000 anos, ainda está viva, ainda está sendo conversada, como conversamos no programa de hoje, ainda está nas igrejas, ainda está nos templos, todos ainda lembrando o que ele dizia. E isso vem exatamente pela força, pelo magnetismo que ele tinha, quando se dirigia a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, né? Vamos lembrar também de determinados episódios muito específicos que comprovam o que o tema de hoje aborda, né? Vamos lembrar também que todas as vezes que alguém levava a ele uma pessoa que estivesse sendo assediada espiritualmente por aqueles espíritos que hoje chamamos de obsessores, né? Que ele dava um comando para aquela pessoa, né? Ele dava um comando para aquele espírito: saia desse corpo, né? E imediatamente o espírito se retirava. Então, quer dizer que foram várias as circunstâncias em que, registradas nos evangelhos, em que mostram que ele conversava efetivamente com os espíritos. Eram essas, assim, as pequenas considerações que eu tive que fazer, Flávio, porque o que está sendo colocado hoje no programa está muito bom e eu fico muito feliz de estar, ainda que remotamente, participando e com uma saudade enorme de estar aí com vocês na mesa aí. Logo, logo, se Deus quiser, vamos estar aí. Por hora, estamos aqui obedecendo disciplinadamente as recomendações das autoridades médicas, dos médicos, da ciência, né? E assim que nós tivermos melhores condições, se Deus quiser, estaremos assim, fisicamente todos juntos aí. Boa quantidade de programa a todos. Marinho, muito obrigado sempre pela sua participação. É um prazer para nós ter essa lucidez dessa sua companhia, do seu ensinamento. O Marinho não gosta que a gente brinque, né, Fernando? Mas é o nosso chefe querido que faz toda a dirigência desse trabalho tão especial, tão magnífico, que é o Semana Boa Nova. Pode falar, Fernando. Engraçado que ele é tão chefe, ele não gosta de falar isso. Depois eu vou... Bom, mas vamos lá. Mas ele acabou respondendo uma coisa que ficou. O ouvinte perguntou como é que Jesus expulsava os demônios, davam as ordens e tal. Na verdade, Marinho foi muito claro. Jesus via não só o plano terreno, os encarnados, quanto os desencarnados. Quando o encarnado estava com problema, sofrendo um processo de hoje, que nós demos o nome de obsessão, no passado, tá? Naquele tempo eles davam um termo de endemoniado, tá? Estava sendo obsediado. Então Jesus via o encarnado e os obsessores. Então, quando Jesus dava ordem para os obsessores, pela força moral. O que é força moral? Pela bondade que ele espraiava, ele emanava. Os espíritos que faziam tanto mal se sentiam envergonhados de estar fazendo aquele mal diante de uma luz tão forte, de uma grandiosidade. E aí, nesse momento, deixavam de fazer o mal pela bondade de Jesus, ficavam acanhados. E aí sim havia a cura. Então, dessa forma que se dava o processo de desobsessão ou de retirada dos demônios, que nada mais eram do que espíritos de desencarnados que estavam muitas vezes se vingando daquele encarnado. Perfeito. Saboleski? Inclusive, quando ele fala até expulsa multidão, né? O espírito se dá o nome de multidão, porque eram muitos mesmo. Muitos. Era legiões. Essa moral do Cristo
de elevada elevação e de que nós temos minúsculo entendimento, que não dá para chegar tanto, nós vamos encontrar um pouco em Kardec. Aí fala, Kardec não fazia desobsessão, não precisava, a figura dele fazia com que os espíritos já se retirassem. Perfeito. É isso que vem nos trazer quando a gente vai buscar. Jesus chegava, a sua figura, nós falávamos de aura, e auras nós conhecemos e ouvimos falar, que eu não conheci Chico pessoalmente, por minha imprudência, e agora a gente fala assim, por isso que a gente tem que ter todas as oportunidades e fazê-la, diz que pegava um quarteirão e dourada, e ele cheirava rosas. Olha, onde ele chegava de longe, já se sentia o perfume de rosas dele. Tanto que eu lembro, pequena, no programa Silvio Santos, quando ele foi entrevistado, o Chico Xavier, e lembrei disso essa noite, engraçado, né? Vem as memórias. E o Silvio Santos tem alergia de perfume. E a presença do Chico, ele falava assim, estou sentindo diversos perfumes, mas nenhum me faz mal. Olha que incrível. Nenhum me faz mal. E aí nós vamos vendo tudo isso acontecer, e se o Chico tinha a aura dourada que pegava quarteirões, você já pensou o Cristo? Nossa. A minha mente vai me levando a isso. Ele era a aura do mundo. Ele envolvia todo o mundo. Onde ele chegava, né? Estava todos envoltos no seu amor, na sua luz. Então ele tinha essa moral ilibada que não precisava olhar. E a sua humildade, o seu olhar dizia, a tua fé te curou. Olha que humildade, que incrível. Fernando? E eu acho que é importante também, porque nós estamos falando a um público bem vasto, fazer uma diferenciação, que para nós espíritas, Jesus não é Deus. Deixar evidente isso. Jesus é o ser mais perfeito que Deus nos enviou como modelo e guia da humanidade. O Flávio citou aqui uma passagem que Jesus fala, os evangelistas citam, né? Antes que o vosso mundo fosse, eu já era. Ele está dizendo o seguinte, antes da criação do planeta Terra eu já existia, eu estava em processo evolutivo. Então Jesus é o maior irmão que nós temos, que nós conhecemos. O ser mais evoluído, e ele vem nos ensinar como chegar no grau que ele chegou. Vai precisar de muitas encarnações. E aí ele fala da questão das encarnações. A gente vai precisar evoluir para isso. Então ele quer deixar evidente que a vida não é só esse momento minúsculo, ínfimo, pequeníssimo. Não. Há uma continuação. Por isso ele se comunicava com aqueles que haviam partido. Se comunicou também depois que ele morre, que ele desencarna, ele reaparece ao terceiro dia, e aí tem os relatos que Maria Madalena, na estrada também, Cleófas também encontra com ele, 500 pessoas encontraram com Jesus depois de morto, ou seja, então Jesus, além de falar com os mortos, depois de morto, ele aparece para comprovar isso, que existe a comunicação com o plano espiritual, que é algo natural, comum, e isso nada mais é do que mediunidade, o intercâmbio, o contato com os espíritos. Tem uma passagem de Pedro, porque Pedro, eu nunca digo que ele negou Jesus, ele sofreu uma influência de se sentir limitado, de não poder salvar Jesus. Ali ele diz, ele ficou como em transe, e ele ficou adoentado, tanto que Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala vão buscá-lo, e ele fica doente mesmo, ele fica febril. Quer dizer, ele estava no plano espiritual e ele está ali. E quando ele acorda no domingo com aquela notícia de que Jesus tinha aparecido para Maria de Magdala, ele muito cabisbaixo se sente assim e vai até Lázaro, seu melhor amigo. Conversar com Lázaro. E ele vai falar de toda essa problemática. Quando estava lá, as irmãs de Lázaro cuidando, preparando uma água para ele se lavar, tal. Marta e Maria. Marta e Maria. E é sempre Maria que fica com a melhor parte, né? Ouvindo o Cristo. E aí, nessa preparação, Pedro sente Jesus. E sente já aquele perfume no ar, mas ele se sente acanhado, porque ele pensa, eu reneguei o Cristo. E já servindo alguma coisa, ele está ali e Jesus se materializa entre Lázaro e Pedro.
E aí Jesus fala: Pedro, Pedro, tu já sabias que eu estava aqui. Por que não confiaste em ti? Precisei eu me materializar? E Pedro fica cabisbaixo e diz assim: nem sempre eu vou estar assim presente, materializado, mas sempre sentirás a minha presença. É uma das passagens maravilhoso mais isso. lindas, Lindo. né? E quando Jesus vai falando com Pedro, já dando toda essa direção, e aí a gente fala assim, quando a gente vai no Sermão dos 500, que ainda Jesus fala materializado para todos, e só 500, porque nem todo mundo quis ir. E esses 500 depois levaram o evangelho em diversas encarnações junto de nós. Os 500 da Galileia. Vem trazendo junto de nós, e Jesus diz assim, para todos nós. Essas palavras se confirmam eternamente. Hoje, todos os dias, até o final dos tempos, eu estarei contigo. E Ele está no meio de nós. Que incrível. Eu gostaria de fazer um agradecimento também muito especial aos nossos ouvintes que estão participando. Chega em determinado momento, a gente não consegue até citar o nome de todos, e agradecer os nossos apoiadores institucionais, a Casa Rossi, que é uma empresa especializada em materiais de construção e utensílios para o lar. Um abraço para o Marcos. Um abraço querido para o Marcos. Quem precisar entrar em contato com a Casa Rossi através do telefone DDD 11 4451 7950. E se você deseja nos auxiliar para que possa auxiliar esse programa cada vez mais estar ao ar, é só entrar em contato conosco através do nosso e-mail, programasbn@gmail.com. Nós estamos hoje falando Jesus falava com os espíritos. Estamos aqui com a Maria Saboleschi, com o Fernando Botasso, e o nosso próximo programa, no próximo sábado, será Assistência Espiritual nas Atividades Online, com o Ricardo Miquelan. E eu gostaria de aproveitar e falar sobre assistência espiritual online. Nós teremos também uma live do Centro Espírita José Domingues Buenos com o senhor Jair Gonçalves Jimenez, que fará sua live com o tema Os Tempos São Chegados na Visão Espírita. E aí eu vou pedir para o Danilo depois colocar também na nossa página do Semeador aqui as casas que estão proporcionando essas palestras online, que é muito importante. Nós não estamos tendo a possibilidade da frequência na Casa Espírita, mas nós temos lives quase todos os dias para que a gente possa participar. E lembrando também que a Seara das Fraternidades está fazendo a sua feijoada delivery. Então, os interessados poderão entrar em contato com a Seara das Fraternidades no DDD 11 4226 1431. Repetindo, DDD 11 4226 1431, fazendo o seu pedido, podendo retirar também no local, que lá está tudo preparado, a cozinha devidamente organizada e higienizada para atender essa condição de retirada, e também o delivery, atendendo as cidades de Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo. Entre em contato com o pessoal da Seara das Fraternidades, tem a feijoada tradicional e também a feijoada vegetariana ou vegana. Tá? Maria, eu gostaria também de fazer uma pergunta que você deu uma introdução muito importante. De acordo com o Espiritismo, como nós podemos interpretar essas aparições de Jesus após a morte do seu corpo? Qual é o tipo de fenômeno que ocorreu? Nós dissemos no início do programa sobre a materialização, nós dissemos alguns termos, mas para que o nosso público, que já não tem assim um conhecimento mais amplo, mais vasto sobre a doutrina dos espíritos, explicar um pouco tecnicamente como isso ocorria. Fica mais difícil, né? Porque a gente entende toda... É um fenômeno maravilhoso. Eu quero aproveitar aqui e falar do seu Ari Vital Brasil, um grande trabalhador da doutrina espírita que nós chamávamos até de mentor encarnado e que desencarnou há pouco tempo. E eu conheci com o seu Ari porque ele fazia em Santo André, ele tinha um grupo de materialização. E ele tinha tudo em ata, escrito à mão. E eu cheguei a pegar na minha mão, que ele me apresentou, várias outras coisas, o espírito se materializando, às vezes se materializa, é aparição mesmo, como se fosse palpável, física, de uma mão, do tocar de um instrumento, e o espírito, para se mostrar e deixar materializado
rolou que nem um pergaminho, um disco de vinil. Olha que E você coisa. sabe que vinil, se você fazer qualquer coisa, ele é indobrável, ele quebra e ficou enroladinho, que nem um pergaminho. Então, materialização é essa constituição como se fosse física, quase palpável, né? E a gente tem até médicos que trabalham materializados, né? E é uma condição extremamente... tem uma passagem de Divaldo, quando ele é operado da garganta, né? Chico está lá e eles vão lá, fecham tudo e Divaldo ficou assim. E Sheila vem lhe operar a garganta e manda abrir a boca, ele viu só. E ele guardou um pedaço da indumentária, da roupa dela. Guardou. Que falou incrível. que ele queria. E ele falou, pode pegar. E ele disse que a relíquia que ele tem é o tesouro dele. Está no museu dele um pedaço da roupa de Sheila, que operou a sua garganta, para ver como se faz. Pegou a roupa e ele falou que ele queria as violetas, que essas violetas, e elas caíram e ele pegou, chegou a molhar até o lenço. Olha que E incrível. ficou todas as violetas. É nessa caixinha que ele tem esse grande tesouro. Então se materializa. Se eu pego esse copo aqui e ele vem como um copo mesmo, é palpável. Essa é a materialização. E Jesus se apresentava no seu corpo perispiritual. Porque nós temos o corpo físico, o perispiritual, o espírito e várias outras divisões que não vai entrar aqui. Mas Jesus se apresentava e esse corpo se tornava como visível aos olhos. Então as pessoas podiam vê-lo, conversar, tal. Então essa é a materialização que nós falamos, que Jesus se apresentou durante esses 40 dias em corpo perispiritual, junto dos apóstolos, conversando, junto da multidão, junto de todos que ele amava. Essa questão do Cristo é que deixou antes e depois do Cristo. Porque ele foi quem veio, trouxe toda a doutrina do amor. Falou, vivenciou e provou. Olha que coisa. Quando ele é crucificado e todos pararam na dor, ele vem mostrar a continuidade, a vida, o depois da morte. E ele vem e prova junto, andando 40 dias com todos. Isso é que fez a verdadeira instituição do cristianismo, trazendo essa fé, dizer não é só falar, é mostrar, é vivenciar e provar para todos nós que a vida continua. A condição da prática, né, Maria? Maria, eu gostaria que você desse para nós uma palavra especial para que a gente pudesse falar do programa de hoje. O que marca numa palavra a beleza desse nosso ensinamento dessa manhã? De hoje eu fico com o que mais me marca hoje é exatamente a fé. Nossa, e é o seu tingente também. É realmente a fé, porque é esse desejo ardente de querer, essa crença que nós temos, às vezes no impossível, né? É o que nos ancora através da esperança, né? Essa fé é ardente mesmo, né, Maria? Sabe, a fé que a gente tem, ela é raciocinada, ela busca as interpretações lógicas para tudo, mas ela é inabalável. E não vamos dizer que nós não passamos por problemas. E eu sei que todos nós passamos, e eu também, mas eu lembro de uma indicação de um espírito superior que eu nunca vou me esquecer, que te disse: há um sirineu na sua caminhada. Eu não esqueço disso. Fernando? É importante falar da questão da fé, como é importante isso, né? Mas aí Jesus, sabendo da necessidade dos apóstolos, que eles precisavam ver para crer, como Tomé, por isso que ele se aparece tangível, tá? A ponto das pessoas tocarem, Tomé tocar no ferimento, né, que o soldado tinha feito com a lança, para que eles pudessem ver e falar: realmente é real a continuidade da vida. Quando a gente morrer, a gente vai permanecer como espírito, a gente vai conseguir até mesmo conversar. Quanto é importante a gente ter essa referência de Jesus. E Jesus falava assim: olha, felizes de vocês que estão vendo.
Quer dizer, vocês creem porque veem, mas felizes serão aqueles que não vão ver e mesmo assim vão ter a crença, vão compreender. Porque aí a explicação é o raciocínio sobre tudo aquilo. Que naquele momento eles precisavam tocar, ver para crer. Hoje, com a nossa razão, a gente chega às conclusões que não precisamos ver a materialização especificamente dos espíritos. Porque Maria Saboleschi falou uma coisa aqui, eu fiquei com uma inveja danada. Ela foi numa sessão de materialização, viu o espírito, tocou. E é muito normal também os espíritas quererem presenciar isso. Mas é um fenômeno que há um desgaste muito grande do médium, há um trabalho que há uma seriedade muito grande e tem que ter um propósito. Simplesmente para matar a curiosidade não faz sentido. Há que se ter um cunho moral e lá se tinha essa preocupação. Fernando, queria pensar esse toque das chagas de Jesus. Né? E te fazer uma pergunta, Saboleschi. De acordo com o Espiritismo, como a gente pode interpretar essas aparições de Jesus após a morte e essas relações tão íntimas que Jesus teve com os seus apóstolos? Como que é isso? É a mediunidade? É o sentir? É o falar? O que é isso, Maria? Porque no caso de Tomé, né, tocar as chagas de Jesus, onde estavam cravados ali os pregos, né? Que coisa interessante. É lógico que Jesus idealizou no seu perispírito essas chagas, que ali não ficou posteriormente, né? Ótimo. Ele idealizou essas chagas exatamente para Tomé crer. Porque o perispírito de Jesus era puríssimo. Nós vamos levar as nossas chagas, que nós não temos as de Jesus, mas nós temos as nossas mazelas cravadas no nosso perispírito ainda, né? Sim. Porque nós temos que ter uma pureza elevadíssima para não ter nada. Tanto que as doenças começam primeiramente no perispírito para depois tombar pro corpo físico, que é exatamente pelo pensamento que nós vamos gerando doença, pelas nossas desilusões, isso, aquilo, nós vamos afetando perispiritualmente para dizer. Mas a materialização de Jesus ali era da sua ilibada moral e da sua compreensão e transformação de tudo que vem do plano espiritual, e ele conseguia ali. Mas não era ali fácil não, viu? Porque o povo ali, eu sempre falo assim, quando ele falava em suas parábolas do solo árido, ele estava falando dos nossos corações, da aridez do deserto que tem em nós, né? E dessa transformação que ele vinha trazer à fonte maior, que é a água viva da presença de Deus em nós. Então Jesus se materializava ali nesse perispírito e conversava exatamente para mostrar. E quando ele se mostrava em perispírito, e ele mostrou até as chagas para Tomé, ele vem falar exatamente dizendo assim, tudo é possível naquele que crê. E ele trazendo para nós essa indiscutível aparição, exatamente como ele era em todos os lugares, mas você vai ver que ele andou e os discípulos de Emaús não o reconheceram. Não reconheceram, ele andou com os espíritos de Emaús o tempo todo na estrada, e eles falavam da tristeza, tudo. Então é preciso ter o olhar também, essa busca, essa interação, porque ele anda no meio de nós. E nós não o vemos. Nós estamos aqui ao vivo também com o Hélio Delanossi, um grande colaborador do programa Semana Boa Nova. Seja muito bem-vindo, Hélio. Saudade de você também. Como você está? Oi, bom dia. Eu não estou ouvindo o Flávio, tá? Repete a pergunta que eu fiz para o Hélio, como ele está e o que ele pode falar um pouco do tema de hoje para nós. Então, Flávio, bom dia para você, bom dia para o Fernando, para a Maria Saboleschi, eu estou aqui atento, vendo vocês desde o início do programa, e fico pensando, como é que uma pessoa pode não acreditar na mediunidade, né? Como é que as pessoas, quando uma pessoa, isso pode ser, aí eu voltei, pensei, eu estava lembrando de Jesus, né? Nós estamos falando de mediunidade com Jesus,
naquele encontro que ele teve com a samaritana lá no poço de Jacó, quando ela pergunta para ele, né, como é que eu posso falar com Deus, né? Eu tenho que ir lá no templo de Jerusalém, eu tenho que posso falar no templo de samaritano, porque havia uma rivalidade entre os dois templos, né? Aí uma nítida contenda de poderes ali, e ninguém queria perder o poder de ser que tinha sobre o povo, sobre controlar aquele povo todo. Aí eu fico pensando o seguinte: a mediunidade, as pessoas que recusam a mediunidade, no momento em que você diz que a mediunidade foi muito bem esclarecida pelo Fernando, pela Maria e por você também, ainda mais na manhã de hoje, a pessoa se recusa porque tem medo de perder o poder. As pessoas que perderam o poder de serem um intercessor entre Deus, né, entre Deus e os homens, né, entre a religião e os homens, as pessoas, aqueles que detinham e detêm ainda muitas vezes o poder, querem deter esse poder, porque está dentro de uma hierarquia, dentro da religião ou da seita, aonde ele participa, ele condena, ele fala: não, isso não tem, isso não pode, isso aí não sei o quê, ele está falando mal porque é perder poder para ele. Porque a mediunidade, por ser acessível a todas as pessoas, principalmente as mais humildes, até que Jesus falou, né? Graças te dou, meu Pai, por esconder esse mistério dos sábios e prudentes e revelarem aos simples e pequeninos. Quanto mais simples a pessoa for, mais humilde ela for, mais acesso ela tem a esse contato com Deus, esse contato com Jesus, esse contato com a espiritualidade. Não precisa de intercessor dentro da hierarquia, de qualquer hierarquia que as religiões queiram fazer para que as pessoas participem lá daquilo. Tem que fazer o curso daquilo, curso daquele outro. Não, está disponível. A mediunidade é simples, é um contato direto, como o Fernando falou muito bem aí, é natural, sai natural, está ao alcance de todos. A mãe ganha essa mediunidade quando ela recebe o filho pequenino, essa mediunidade dela aumenta, ela apura todas as sensibilidades dela, principalmente até para dar um passe na criança, para poder pedir ajuda, para tudo. Então, eu só posso imaginar o seguinte: quem está contra é porque não quer perder poder. Não quer perder o poder, só por isso. Porque se nós voltarmos à simplicidade do que é muito simples, vamos já, é simples, é contato direto, é natural, como disse o Fernando, é natural. É só utilizar, é uma ferramenta valiosíssima, que as pessoas que voltam a insistir, com medo de perder o poder de ser ele um intercessor entre os homens e a divindade, que condena. O resto é muito simples, é só utilizar, ela está disponível. E o que o Espiritismo faz, que nós fazemos do Centro Espírita, é disciplinar esse processo. É fazer disciplinar porque, por ser um processo natural, é natural também, e ela é um processo de sintonia. Então é importante que a pessoa tenha regramentos, tenha a vida dela regrada, mantenha a sua vida dentro de padrões estritamente evangélicos, de preferência, ou fundamentalmente seja evangélicos, porque do ensinamento de Jesus, e ela terá simplesmente esse contato com os espíritos, elas serão sempre com os espíritos superiores, espíritos de boa vontade, espíritos elevados que darão para ela orientações boas, orientações apropriadas a cada situação em que ela resolver arguir e se dirigir a eles. E uma má conduta, a pessoa que tem uma má conduta, ela poderá sintonizar, sim, com espíritos de pouca elevação e poderá levá-las também realmente a cometer enganos, e equívocos. Então, o que se sugere? É que a pessoa se evangelize, que ela procure entender o que Jesus ensinou, quem é Jesus, conheça bem Jesus e utilize a mediunidade da melhor maneira possível. Perfeito. Muito obrigado, Hélio Delanossi. Saudade de você. Em breve, com certeza, estaremos todos juntos. E nós gostaríamos de agradecer. Maior, né? É nossa, é minha também, de ver vocês pessoalmente. Fernando eu vi recentemente, o último que eu vi foi o Fernando. Botei ele na rua outro dia.
O resto é só por telefone. Um abraço para vocês, viu? Obrigado, Hélio. E eu gostaria de agradecer imensamente o apoio institucional da Torcisão, que é a empresa de infraestrutura e construção civil. Para você entrar em contato com a Torcisão, é pelo site www.torcisão.ind.br. Torcisão, sem o tio, e o Indy de Indústria. E se você deseja ser um apoiador institucional, assim como faz a Torcisão, entre em contato conosco no programa sbn@gmail.com. E Fernando, hoje nós já estamos aqui com o tema bastante interessante, mas com o tempo bastante apertado. Então nós vamos fazer um jogo rápido aqui, um pinga-fogo, dizendo para você, Fernando, se a mediunidade sempre foi algo natural, inerente a todos nós, o que podemos fazer para manter as boas sintonias? Juízo final. Como assim juízo final? Hoje eu estou me baseando muito na Bíblia. Então, se você pegar o evangelista Mateus, no final do livro de Mateus tem juízo final. E como eu posso trabalhar a minha mediunidade? Lembrando dessa passagem que está em Mateus capítulo 25, versículos de 35 a 45. Tá? Final. Fala o seguinte, no final dos tempos eu vou reunir as ovelhas e as cabras e vou separar umas das outras. E aquelas que fizeram bem ou mal vão ser separadas. Em outra parte, é a passagem mais bonita para mim que fala do Evangelho. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me levaste o agasalho. Eu estive preso, fosse me visitar. E aí perguntam ao mestre, mas mestre, eu nunca te vi com frio, com sede, necessitado, eu nunca te ajudei. Mas ele fala o seguinte, toda vez que fizesses isso a qualquer um desses necessitados, você está fazendo diretamente a mim, a minha causa. E toda vez que você encontrar esses necessitados e deixar de fazer, você deixou de fazer a mim, a minha causa. Então, como manter a sintonia? Fora da caridade não há salvação. Então, quem tem olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça, porque essas informações estão aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo você encontra, e na Bíblia convencional. Então, está escrito aqui. Aí é uma questão de reflexão, aquilo que você quer para si mesmo. Perfeito. Saboleschi, eu vou te fazer duas perguntas em uma, para que a gente possa fazer uma explanação aí nesses minutos finais do nosso programa Semeira Boa Nova. Como o conhecimento espírita nos vai auxiliar na questão da mediunidade? E qual a importância da mediunidade com Jesus? O conhecimento espírita nos traz uma interação interior, nos traz uma compreensão de nós mesmos. E ao nos conhecermos, entendermos tudo aquilo que acontece conosco, porque a mediunidade, quando é desconhecida, nos parece um entrave, mas ela é luz no nosso caminho. Ela nos desperta e nos faz entendendo a nós mesmos, através do conhecimento espírita, de todo o estudo. E aí nós vamos ver que tudo é natural, nós vamos compreender os nossos irmãos. E compreendendo os nossos irmãos, através de nós mesmos, nós temos força para ajudar. Porque quantos chegam a nós desesperados e falando, eu estou vendo espírito, eu estou desequilibrado, eu estou isso, tal, tudo. E nós temos como orientar e ver que ele é um médium com potencialidade, só está desequilibrado pela sintonia, pela fragilidade de não se conhecer. Então é isso que a doutrina dos espíritos nos traz, esse arcabouço maravilhoso e que nos leva nesse conhecimento, no entendimento de que a possibilidade está dentro do serviço da mediunidade com Cristo. Sem a mediunidade com o Cristo, nós vamos ser alvos de espíritos inferiores. Porque se nós formos usar os dons mediúnicos fora dessa caridade do servir e do bem servir, porque ela foi nos dada por acréscimo para que nós intercambiemos. E tudo aquilo que recebes de graça, deve vir de graça. E se nós formos usar, porque a mediunidade é orgânica, independente da religião, e se nós formos usarmos do lado errado, essa mediunidade, nós vamos estar em sintonia com os espíritos inferiores. Por isso, a necessidade do serviço essencial dessa mediunidade com o Cristo, que traz luzes e benfeitores elevadíssimos ao nosso lado para nos orientar, orientando a nós e a todos aqueles que nos procuram. É fundamental ter disciplina,
disciplina e disciplina. Nos estudos, no bem servir e no se vigiar e se orar. Porque quando Jesus falou do vigiar e orai, nós engolimos uma questão. É olhai. Olhai como você está. Os seus sentimentos e os seus pensamentos. A partir desse olhai, você tem como vigiar. Você sabe o que você está pensando. E a partir do vigiai, orai, que é hora de ação, de fazer, de continuar. E é Jesus nos mostrando que Ele é o caminho da verdade e da vida. E que através dele, de servir, de buscar, de conhecer, nós chegamos a Deus. Perfeito. E muitos dos nossos ouvintes, inclusive o Ricardo Leal Neto, que entra em contato conosco perguntando se há comprovações científicas da mediunidade. E nós respondemos que existem estudos atualíssimos na Universidade de São Paulo, chefiados pelo Sérgio Felipe de Oliveira, o doutor Sérgio Felipe, da Clínica Pineal também, e que seria muito importante a gente tratar esse assunto com um pouco mais de cuidado e de tempo num próximo programa. Já vamos estudar, porque sou, assim, fã número 1 do Dr. Sérgio Felipe, faço curso com ele, tenho um aprendizado maravilhoso e deixo aqui como recomendação ouvi-lo estudar, porque ele é cientificamente prova essa questão da mediunidade, até da glândula pineal, e ele nos deu uma orientação excelente sobre a reclamação e a gratidão. Olha que incrível. Ele diz que nós, quando reclamamos, estamos hipnotizados em massa. E quando nós nos elevamos, com a gratidão, nós encontramos a luz que nos traz as respostas que estamos buscando. Perfeito. Estamos com o nosso tempo estourado. Hoje o nosso tema foi Jesus falava com os espíritos, com Maria Saboleski, Fernando Botasso. O nosso muito obrigado pela nossa equipe que esteve em back-office também. E o tema do nosso próximo programa será assistência espiritual nas atividades online com Ricardo Miquelan. E lembrando ao nosso ouvinte que a partir das 10 horas esses vídeos estarão disponíveis nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também o nosso áudio na web rádio O Semeador ABC e também no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, estando conosco em qualquer momento. E uma boa semana para você, ouvinte. Deixo meu abraço carinhoso a todos. Muito obrigada.